ter o prazer agora de apresentar a vocês o nosso amigo Marcelo Gleiser, e que também vem dentro de uma ótica de entendimento, uma ótica de percepção de futuro e de inserção, como acabaram de falar aqui, do agro frente aos povos, as pessoas, as sociedades urbanas paulistas, brasileiras e etc. Portanto, vou anunciar a presença, a palestra do Marcelo. O Marcelo é o primeiro latino-americano contemplado com o prêmio Templeton. O físico brasileiro Marcelo é pós-graduado, doutor pelo King's College de Londres, pelo Fermilab de Chicago e pela Universidade da Califórnia. Ele publicou vários best-sellers, entre eles A Harmonia do Mundo, A Dança do Universo, O Fim da Terra e do Céu. O professor, ele é hoje professor da Universidade, Faculdade de Dartmouth College há mais de 30 anos. Já foi premiado e recebeu bolsas de pesquisa da Casa Branca, do CNPq, da CBL, da NASA, da National Science Foundation e OTAN. É membro da Sociedade Internacional de Ciência e Religião e da Sociedade Americana de Física. Há 3 décadas vem divulgando a ciência pelo mundo. Atualmente é conselheiro editorial da National Geographic. Foi colunista do jornal Folha de São Paulo e apresentou os quadros Poeira das Estrelas e Mundos Invisíveis, no programa Fantástico da Rede Globo. Marcelo também, recentemente, fez uma apresentação, uma entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura. Portanto, senhoras e senhores, vamos receber aqui agora o Marcelo. Olá a todos, todas, boa tarde. Eu agradeço o convite de falar para essa audiência, de estar de novo no Brasil. Agradeço o Plínio, agradeço a Daniele pela curadoria e pelo cuidado fantástico que ela teve comigo, como sempre, como minha anfitriã no Brasil. E o tema é um tema... Eu estou vendo aqui que tem um relógio que eu nem sabia que ia ter, que está com uma contagem regressiva, que os segundos estão passando relativisticamente rápidos. Então, eu vou acelerar um pouco. É um prazer estar falando com vocês aqui, porque essa é uma conversa que eu acho extremamente necessária. O título da palestra não deveria ser o futuro do universo, é o futuro da humanidade. O universo é grande demais para os problemas que a gente tem nesse momento, né? Eu acho que a gente tem que focar um pouco mais a nossa atenção no mundo em que a gente está vivendo. Então, o que eu vou fazer hoje, essencialmente, é um apanhado de como que nós chegamos nesse momento histórico, quais são os problemas que a gente tem e quais poderiam ser certas maneiras da gente encarar esse desafio gigantesco que a gente tem com relação ao futuro. E aqui eu falo sobre o futuro, não só do Brasil, mas o futuro da humanidade como um todo. Então, antes de mais nada, eu queria começar com essa imagem aqui, que é uma imagem que eu gosto muito, porque ela traz o seguinte, que o conhecimento, o saber do mundo, o questionamento de quem nós somos como seres humanos, né? Tipo, por que eu estou aqui? Por que eu acordo todo dia de manhã? Qual é o seu propósito na vida, né? Seja lá o que você faz na vida, você tem que ter algum propósito na vida. E essas questões mais, vamos dizer assim, existenciais sobre eu estou aqui porque eu quero fazer do mundo um lugar melhor do que eu encontrei,
ou eu estou aqui porque eu quero educar as pessoas, eu quero inspirar as pessoas, eu quero ter a generosidade de melhorar a condição de vida de todo mundo, é uma conversa que eu acho que nós deveríamos ter hoje mais do que nunca. E essas culturas todas que estão aqui atrás de mim são culturas que se questionaram sobre o significado da existência, né? Então, você tem lá Stonehenge na Inglaterra, então nem se sabe se foram os druidas ou não que construíram isso. Esse monumento parece ter mais de 5.000 anos, mas o significado dele é o significado do questionamento do ser humano com relação aos céus, porque ele, na verdade, é um grande observatório astronômico, né? Você tem as pirâmides do Egito, que também tem uma relação profunda com os céus, né? A ideia lá era que o faraó ia ter um portal para a eternidade e que essas pirâmides eram como se fossem uma ponte entre o mortal e o imortal. No caso ali, os faraós se acreditavam os descendentes do sol, então eram uma divindade na Terra. Eu estou fazendo esse paralelo entre nós aqui nesse planeta e os céus, porque isso daí vai ser um tema muito importante no desenvolvimento que eu vou falar. Você tem um indígena fazendo um ritual de passagem de juventude para a vida adulta. Você tem os Maori da Nova Zelândia fazendo um ritual de uma dança de criação do mundo. E, obviamente, você tem a ciência com, aqui atrás de mim, o telescópio espacial Hubble, que talvez seja o instrumento científico mais bem sucedido na história, em termos de revelações sobre questões profundas da natureza do universo e do nosso lugar nele. E ali, obviamente, você tem o teto do Michelangelo, pintado pelo Michelangelo na Capela Sistina, lá no Vaticano, sobre uma história de criação de mundo. Mas o ponto é que as respostas que a gente dá para quem nós somos, o sentido da vida, elas mudam, mas as perguntas são sempre as mesmas. Então, é muito importante a gente não achar que nós, hoje, temos perguntas que são mais importantes do que os nossos antepassados tiveram, porque todo mundo está interessado em ser amado, em ter uma vida digna, em ter uma vida que faz sentido e de construir uma comunidade de apoio. Isso é uma coisa que faz parte do que significa ser humano, né? Eu acho que uma das coisas mais fundamentais que define a nossa espécie é que nós somos um animal capaz de contar histórias, né? Todo mundo aqui tem uma história, todo mundo aqui conta uma história. Quem eu sou, eu nasci aqui, meus pais fizeram isso, eu trabalho nesse lugar, os meus filhos, eu estudei lá, aqui, etc. Então, a questão é, que história é essa que nós vamos contar? Não só nós como indivíduos, né? O que eu estou fazendo aqui, como qual vai ser o meu legado, né? Depois que eu me for, o que eu deixei aqui nesse mundo? Eu quero ficar pressionando um pouco esse ponto, porque eu acho que esse é um ponto muito importante, principalmente para o setor que alimenta o mundo, que é o setor agrícola, né? Então, o papel, eu acho que a vida é impossível sem alimentação, isso é uma coisa fundamental, né? Na verdade, se você estuda a evolução da vida, a vida começa com isso. A vida começa com você metaboliza energia, né? Você precisa comer, metabolizar energia para poder continuar vivo, né? Então, isso é uma coisa assim fundamental da vida. Nós precisamos disso. Então, qual é o papel dessa comunidade nessa necessidade que é fundamentalmente humana, né? Então, deixa eu contar um pouco como a história de quem nós somos mudou. Lá em cima à direita, vocês têm uma imagem meio romantizada assim dos neandertais. Então, só para vocês situarem, eu vou fazer um contexto super macro, assim, bem macro, para depois focar no nosso mundo aqui, tá? Então, pensando um pouquinho no nosso planeta como um todo, na história do planeta, porque nós não estamos aqui nesse momento por acidente. Existe uma história que precedeu a nossa civilização. E vocês sabiam, eu espero que vocês saibam, que todo mundo aqui tem genes de Neandertal. Por quê? Porque os Neandertais apareceram aqui na Terra antes dos seres humanos, eles enterravam os mortos, eles tinham um certo tipo de arte, eles tinham uma capacidade de protolinguística, quer dizer, eles já falavam algumas coisas. Então, tudo isso fazia deles uma comunidade que era semelhante a gente, mas também diferente, porque nós, Homo sapiens, nós surgimos depois deles, né, 300 milhões de anos atrás,
E nós temos uma córtex, um cérebro que é capaz de fazer uma coisa fantástica. Nós temos a capacidade de pensar simbolicamente sobre as coisas. A gente representa coisas que não existem com pensamento. Por exemplo, eu posso imaginar aqui que o Brasil se classificou para as Olimpíadas em Paris no futebol. Você pode projetar um desejo, você pode criar uma narrativa que é uma coisa muito única da nossa existência. Então, a gente pode pensar no futuro, né? A questão do futuro da humanidade. A gente nunca vai entender o futuro da humanidade se a gente não entende como a gente chegou no presente, né? Então, essa conversa hoje é uma reflexão como nós chegamos nesse nosso presente. E a transição dos neandertais ali é uma imagem dos pigmeus da África. Por que eu botei essa imagem ali? Porque os pigmeus, eles tinham uma representação de mundo muito diferente da nossa, porque eles viviam completamente imersos na natureza, os espíritos estavam por toda parte, como é o caso da maioria das culturas indígenas do mundo inteiro, no Brasil e fora do Brasil. Então, a ideia de a árvore tem um espírito, a montanha tem um espírito, as águas, os céus, não existia uma separação entre esses espíritos e as pessoas, bem diferente do nosso caso, quando a gente fala sobre espírito, fantasma, a gente fala do sobrenatural, que está além da natureza, né? E nesse caso, das culturas indígenas, isso não existia, existia uma relação direta entre as pessoas e o mundo natural. E por isso, a natureza era sagrada, ela fazia parte de ser uma parte integral da família. Você fala com Ailton Krenak, por exemplo, o cara vai falar, a montanha é minha tia, a árvore, os meus primos, então tem uma relação de identidade profunda. Com a passagem dessa relação dos caçadores-coletores, aliás, devo dizer uma coisa, desses 300 mil anos de vida aí da nossa espécie, 290 mil, a gente estava naquela situação ali no meio. Essa história de megalópolis, de monoculturas gigantes, de ir até a Lua, tudo isso tem só 10 mil anos de vida, né? E como que começou isso? Com o desenvolvimento a propósito da agricultura. Quando se descobriu que você podia tratar de plantar para criar mais alimentos, é muito mais eficiente, as pessoas podiam se aglomerar em centros onde existia essa fertilidade. Então, você vai lá, onde hoje é o Iraque, no Tigres, no Eufrates, aquele delta fértil, no Nilo, a mesma coisa, e com isso o desenvolvimento da agricultura levou à formação de cidades, concentração de poder, o poder de você ter terras, a terra fica sua, né? Alguém teve essa ideia um dia de falar, esse pedaço de terra aqui é meu. Na verdade, nenhum pedaço de terra é seu de verdade, ele pertence a você enquanto você está vivo, porque esse pedaço de terra vai continuar aí milhões de anos depois da gente ir embora, né? Então, a gente é meio que o guardião desse pedaço de terra, mas a gente criou essa narrativa. E o que aconteceu, é uma pena eu não poder ficar me virando, o que aconteceu é que, cadê aqui? Vou ali. O que aconteceu, não aqui, não ali, mas ali eu estou tapando a minha própria imagem. Essa transição aqui, vou fazer um truque, essa transição aqui, ela faz o seguinte, ela mostra 3 coisas fundamentais. Primeiro, talvez com aquele microfone seja melhor. Assim eu não preciso fazer isso. Então, agora eu posso apontar para lá. Mais ou menos. Então, eu vou aqui. Primeiro, o que acontece? Você vê o seguinte, o egípcio aqui, bota o slide no centro ali. O egípcio aqui está acima da natureza. Está acima das plantas. Depois você ele está usando o boi para arar a terra, você tem um arado aqui, né? E ele também está com o chicote. Então, a transição aqui é a seguinte, é de poder. Com o desenvolvimento das tecnologias agrárias, há 10 mil anos atrás começou isso, a nossa relação com o planeta, com a natureza mudou, porque a gente passou a começar a controlar os meios de produção e, com isso, a controlar, ao menos supostamente, a própria natureza. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que a gente chama de uma dessacralização da natureza, ou seja, antes os deuses estavam por toda parte, não é coincidência que as religiões monoteístas coincidiram com o desenvolvimento dessas
essas culturas agrárias, e os deuses o quê? Subiram para os céus. Os egípcios lá com o Deus Sol, na tradição judaico-cristã, aquele Deus abstrato também que está nos céus. Isso você lê lá no Gênesis, né? Você abre a Bíblia e você vai ver que Deus dá o domínio da terra e dos animais aos homens. Então a gente passa a controlar o mundo, e essa dessacralização da natureza implica na objetificação da natureza. A natureza deixa de ser uma parte integrante da vida, da nossa vida, uma coisa que a gente precisa para sobreviver, para ser um objeto que a gente pode usar para criar produtos, né? E gerar todo um capital com relação a isso. Isso deu super certo, né? Mas o problema é que custou muito, está custando muito essa transição. Está custando muito. Dá para ver isso com esse gráfico rapidamente aqui. Esse aqui é um gráfico interessante porque tem várias coisas aqui, a maioria delas boas. Isso aqui embaixo é o tempo, ano 1760, etc. Isso vai até 2010. Então, olha só que interessante. A expectativa de vida, no meados do século XVIII, era de menos de 30 anos. Imagina isso. Agora, ela está parada aqui a 70, ela já está acima de 80 em certos países. Por que aconteceu isso? Tecnologia, medicina, saneamento, antibióticos, vacinas, etc. Então, obviamente, isso é muito importante. O GDP cresceu também, per capita, né? Só que a população mundial, nos últimos 100 anos, quadruplicou. Você foi de 2 bilhões de pessoas na última pandemia, lá em 1918, para 8 bilhões de pessoas agora. E essas pessoas, obviamente, precisam comer. É uma grande oportunidade de mercado, né? Porque todo mundo aí tem que comer. A questão é como essa distribuição desse mercado é feita, né? E como que a produção desses alimentos também é feita, porque a má notícia nesse gráfico aqui é essa linha verde aqui, que é a quantificação de quanto gás carbônico tem na atmosfera, que é um dos gases que criam o efeito estufa, que tem a ver com o aquecimento global, né? Então, o custo desse crescimento, ele é muito grande. E a questão é como que a gente vai prosseguir nessa história, né? Se você quer resumir essa história, a gente pode falar que em 10 mil anos a gente foi de uma coisa assim para uma coisa assim. Isso aqui não é São Paulo, mas poderia ser. E a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: é óbvio que isso tudo é inevitável, mas será que é possível criar uma narrativa de quem nós somos no mundo que não precisa ser completamente destrutiva com relação à natureza? Esse aqui é o questionamento. Porque esse crescimento que gerou cidades como essa daí, elas são baseadas num processo muito avançado de industrialização, que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com ciência, e eu, como cientista, eu não vou colorir a ciência, dizer que a ciência tem resposta para tudo. Sim, porque ela não tem resposta para tudo. A ciência, ela, em geral, ela serve aos interesses do capital e do Estado. Se você olhar para a história da tecnologia serve a máquina a vapor. Por que ela foi criada, né? Os carros, os trens, etc. Então, existe um interesse fundamental da ciência básica ser aplicada nessas tecnologias que vão, então, aos poucos mudar o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre a crise climática, que é um tema importante na conferência de vocês, pelo que eu entendi, muita gente acha que a ciência vai resolver esse problema. A gente vai fazer sequestração de carbono, a gente vai plantar árvores diferentes, a gente vai usar engenharia genética para aumentar a quantidade de vitaminas e proteínas em vários alimentos. Tudo isso é fantástico, mas nada disso é suficiente. O que a gente chegou num momento na história da civilização humana que é uma encruzilhada existencial. E a questão é como que a gente vai continuar a crescer, a florescer enquanto civilização de uma maneira que é sustentável com um planeta que tem recursos finitos, né? Que a ideologia antiga de crescimento infinito é totalmente insustentável com um planeta que, obviamente, não é finito. Vocês sabem qual é a fração da água que existe no planeta que é
potável, 2%. 2% da água que existe no planeta Terra é potável. Se a gente não tiver água boa, a gente morre. A equação é muito simples. Se a gente não tem um ar de boa qualidade, a gente morre. A pandemia, de alguns 2 anos ou 3, que a gente meio que está esquecendo, né, dela, mas se bem que quando alguém tosse, todo mundo fica olhando assim, com medo de, né, dar um passo para o lado e tal. Essa pandemia, ela veio de um vírusinho que, o que a ciência fez que é fantástico foi encurtar a trajetória dessa pandemia por causa das vacinas e salvou um monte de vidas. Mas ela não evita, a ciência não vai evitar que isso possa continuar a acontecer, justamente porque, como a ciência também serve a propósitos não só da luz, mas como a propósitos da sombra, se fala muito hoje em dia em terrorismo biológico, que é uma coisa completamente viável e, ao contrário da questão nuclear, que para você construir uma bomba nuclear você tem que ter todo um processo industrial muito grande, um sujeito qualquer numa garagem que saiba um pouquinho de genética e usar uma tecnologia chamada CRISPR, que manipula os genes, pode fazer vamos dizer assim, uma entidade, um vírus biológico que pode danificar cidades inteiras. Então, é completamente diferente. Como é que você controla esse tipo de situação? Não é fácil, e esse é um dos problemas que a gente tem que lidar, que não é muito bem o assunto daqui agora. Então, o ponto é o seguinte, a gente não quer isso. Eu acho que quem só quer isso é o Elon Musk. Ele quer ir lá para Marte. Esse daí, espero que não seja o futuro do nosso planeta. Sabe, quem que vai? Quem que vai para Marte exatamente? 100 mil pessoas? E os 8 bilhões? Né? Vocês viram o filme Interestelar? O filme Interestelar começa com essencialmente o fim do mundo. Né? Tipo, não tem agricultura, só tem uma monocultura ou 2, né? E eventualmente isso acaba. E a gente não quer fazer disso o nosso planeta virar esse tipo de cenário distópico. Né? E o século XXI tem essas crises aí. Essa foto aí eu tirei quando eu fui para Jericoacoara com a minha família, uns 3 anos atrás. Você vai de jipe e tal, é muito legal pela praia. E eu falei para o cara, por que essas palmeiras aí estão caindo? Ele falou, porque o mar está avançando de uma maneira tão agressiva que está comendo a terra. E as palmeiras... Isso é uma coisa que acontece sempre? Não, doutor, isso daí aconteceu só agora, está acontecendo agora. Então, eu hoje de manhã dei uma outra palestra e eu brinquei e falei, o problema do aquecimento global é um problema que não vai acontecer, ele já está acontecendo. E eu falei, pô, vocês paulistas, né, quem for paulista aqui, vocês vão querer 3 milhões de cariocas invadindo a cidade de vocês, vai ser caos total, porque a imigração urbana de litoral para o centro do país não vai ser só aqui, isso vai ser nos Estados Unidos, vai ser na África. Isso é uma coisa que realmente pode vir a acontecer. Né? Então, a questão é como que a gente lidar com a mudança climática que está aí, a depleção de recursos naturais, né? Que a gente vive num planeta finito e a gente construiu toda essa grande civilização moderna essencialmente usando, vocês já pararam para pensar nisso? Usando as entranhas da Terra. Né? Da onde que vem o combustível que move a civilização? Petróleo, resto de vida que veio aqui milhões de anos atrás. Carvão, mesma coisa. Gás natural, a mesma coisa. Então, tudo isso vem debaixo da terra, né? A gente pega, faz, usa, cria, cresce. E a alternativa, que está ficando cada vez maior, e eu espero que a agricultura do Brasil esteja embarcando nessa também, eu não sei, para ser sincero, mas eu espero que sim, é você usar a energia que vem dos céus. Sabe? Então, esse negócio de energia solar e energia eólica deveria ser uma solução óbvia. Outro detalhe, não existe nenhuma solução perfeita. Então, quando você usa painéis solares e tal, você tem que criar esses painéis, tem que minerar lítio, a mineração de lítio é altamente poluente, então nunca vai existir uma solução perfeita. Mas existem melhores soluções do que outras. Né? Esse aqui é o ponto que a gente tem que entender. E, juntamente com isso, você tem todos esses riscos existenciais que eu não tenho tempo de falar, que fazem parte desse crescimento tecnológico, e o que a gente está vendo no mundo inteiro. Se vocês viram o debate ontem dos 2
candidatos americanos à presidência, o declínio das normas democráticas. Jamais na história dos Estados Unidos, um cara que foi condenado, criminal, pode vir a ser de novo o presidente. É uma coisa assim absolutamente inacreditável. Então, às vezes, o excesso de democracia leva ao, sei lá, à queda da democracia em si. Eu acho que é uma coisa assim muito triste. Bom, e é isso. Então, nós herdamos essa visão de sociedade, a ciência, o caminho da razão, do iluminismo, e parte disso foi muito bom, né? Porque a gente construiu toda essa grande civilização moderna, né? A gente tem a ideia, não a execução, vocês viram a palestra aqui da Graça antes, a gente tem a ideia dos direitos humanos universais, mas a execução dele está devendo ainda, né? Porque o que existe de pessoal no Brasil, como ela mencionou, você tem 30 milhões de pessoas com fome. Mas o problema é que esse iluminismo levou a esse legado político, econômico, ideológico, que é de profundo sofrimento de muita gente, inclusive da história do nosso país. O nosso país foi construído às bases de escravos da África, escravos índios, né? A gente não pode esquecer de onde veio isso tudo, né? Então, da onde vem isso? Vem, incrivelmente, de uma mentalidade, vocês não podem nem fazer essa conexão, mas tudo isso começou com a mecânica do Newton. Vocês lembram do Newton, o cara que inventou as leis do movimento, a lei da gravidade? Porque o que se mostrou, aquela ciência que ele criou era tão eficiente que ela começou a ser adotada em vários lugares diferentes. Então, tudo virou um mecanismo. As máquinas, obviamente, são um mecanismo, mas a natureza também é um mecanismo. Até a vida, as células, como que o sangue é bombeado pelo coração, tudo isso vira um mecanismo, né? E o mecanismo é desumanizado, ele é desvalorizado, ele é objetificado. Então, quando você explica a natureza como uma máquina que pode ser compreendida através de leis fundamentais da mecânica, ela deixa de ter um valor moral, né? E passa a ter apenas um valor de objeto de uso. Então, essas mentalidades criaram uma visão de mundo que levou ao mundo que a gente está hoje. E o que eu proponho é uma mudança de visão de mundo, né? Como fazer isso não é nada fácil, mas ela precisa ser superada. Eu vou dar algumas ideias para vocês. Algumas das fontes dessas crenças vêm dos seguintes detalhes. Lembra que eu falei no início, essa ideia de que nós estamos acima da natureza, né? Que nós podemos controlar a natureza, que nós somos os donos do mundo. Isso até parece ser verdade, até que começa a não ser mais. Por exemplo, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que os gaúchos não estão se achando os que controlam a natureza nesse momento, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, semana passada, onde eu moro, no norte dos Estados Unidos, eu moro lá há 33 anos, pela primeira vez teve uma emergência climática que foi mandada pelo Serviço Nacional de ameaça de tornado na minha área, que é uma coisa totalmente inacreditável. Então, eu falo que você não acreditar que está acontecendo essa mudança climática é igual você ficar em pé na frente de um trilho de trem e fechar o olho. Não vou ver o olho, não vou ver o trem, então o trem não vai me pegar. O trem vai pegar, já está pegando, e a questão é como que essa adaptação pode ser feita. Nós vamos criar culturas agrárias que são mais resistentes à seca ou a muita chuva, dependendo de onde você está e tal. Ótimo, isso vai amenizar o problema, mas isso não vai resolver o problema. Para você resolver esse problema, eu acho que a gente tem que começar a pensar no nosso lugar na natureza de uma forma diferente da qual nós pensamos hoje em dia. E eu falo isso, eu falo que a gente precisa de uma nova ética, uma ética biocêntrica. E o agricultor, eu sou amigo de vários, na minha região tem muitas fazendas lá em Vermont, em New Hampshire, onde eu moro, muitas delas orgânicas, e eles têm uma relação com a planta, com o lugar da terra deles, que é uma relação de profundo respeito e de codependência. Então, isso daí é uma coisa muito importante, porque se as plantas não respondem ao que vocês estão fazendo,
a coisa fica complicada, né? Então, essa ética biocêntrica é uma ética em que a gente entende que nós não temos nem o direito, nem a capacidade de controlar a natureza, que nós pertencemos à natureza e que, por isso, nós temos que ter uma relação de respeito com o mundo natural e não uma relação, vamos dizer assim, de objetificação da natureza, né? E a ciência também tem de seguir isso, e essa é uma coisa que eu faço de outra forma no meu trabalho, que não vale a pena falar aqui, mas em que a própria maneira da gente fazer ciência está mudando. Essa visão mecanicista, reducionista do mundo, é tudo feito de átomos, não sei o que e tal, essa ciência está meio que acabando, de uma certa forma. Existe uma outra ciência que fala de pensamento sistêmico, de pensamento emergentista, que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou pular isso porque eu não vou falar muito do universo aqui agora, porque não dá tempo, mas uma coisa que é uma história longa, 14 bilhões de anos de história em 5 minutos não dá, mas o que eu quero contar dessa história é a seguinte: eu escrevi um livro que saiu aqui em março desse ano, chamado Despertar do Universo Consciente, o Manifesto para o Futuro da Humanidade. E a primeira frase desse livro é essa frase que eu coloquei aqui: o universo só tem uma história porque estamos aqui para contá-la. Essa frase, ela parece, o que quer dizer? É uma frase extremamente importante. Por quê? Porque ela faz o seguinte, ela mostra que nós, seres humanos, nós temos um papel muito maior do que a gente imagina. Porque quando você olha para o universo, eu vou mostrar o universo aqui para vocês. Está aqui, foi um filmezinho rápido de 1 minuto da história do universo, desde o início até hoje. Então, a Terra surge, caos total, obviamente não tinha vida nessa hora, eventualmente a Lua nasce, a vida surge há 3 bilhões e meio de anos atrás, começa a se desenvolver, começa a se complexificar, eventualmente sai da água, vai para a Terra. Os dinossauros aparecem 150 milhões de anos, 250 milhões de anos atrás, desaparecem. Por quê? Porque uma colisão com um meteoro destruiu todos eles. Controle da natureza é impossível. Surgimos nós com os nossos problemas, mas fomos na Lua, que é fantástico. Criamos grandes cidades, que também é fantástico de certa forma. Também criamos grandes exércitos. E isso aí, esse outro lado da história também, em que nós, essencialmente, crescemos, nós fomos tão bem-sucedidos aqui na Terra, que nós crescemos um pouco mais do que devíamos, vamos dizer assim, para o planeta que a gente tem. Mas eu falo isso pelo seguinte, porque quando a gente olha para a história do universo, essa imagem daí é uma imagem que eu acho lindíssima, uma imagem, cada um desses borrões de luz aqui é uma galáxia. Então, lembrem de astronomia. Vocês, fazendeiros, céu maravilhoso para quem aqui é fazendeiro. Vocês olham para aquelas estrelas todas não são nada comparadas com isso aqui. Aquelas estrelas são só as que estão pertinho do Sol, né? O Sol é uma estrela. A nossa galáxia, a Via Láctea, que é parecida com uma dessas aqui, assim, ó, é mais ou menos igual a essa aqui, é uma galáxia espiral, tem uns 200 bilhões de estrelas. Imagina, o Sol é uma delas. Então, você faz a conta, o Sol, uma estrela, tem 8 planetas, agora que Plutão foi demitido, né, coitadinho, tem 8 planetas, então devem ter 1 trilhão, mais ou menos, de planetas na nossa galáxia. 1 trilhão é 1 com 12 zeros. Você fala, cara, se no nosso planeta tem vida, deve estar cheio de vida por aí, né? Cheio de planetas, lá em Varginha, todo mundo vê vida, tem os ETs que vêm, né, e tal. A verdade é a seguinte, o que a ciência moderna está dizendo para a gente é o oposto. Quanto mais a gente estuda o universo, e olha só, cada uma desses borrões, inclusive os pequenininhos aqui, são galáxias com bilhões e bilhões de estrelas, trilhões de planetas, etc. A gente hoje pode enxergar esses outros planetas girando em torno de outras estrelas e estudar a composição atmosférica deles, e ver se existe algum sinal de vida, porque se um ET olhar para a Terra e olhar para a nossa atmosfera, vai ver, caramba, tem gás carbônico, tem água, tem ozônio, tem metano, tem vida.
existe o que a gente chama de bioassinatura, é a maneira como os planetas, quando desenvolvem a vida muda o planeta. A Terra mudou completamente porque a vida existe aqui. A Terra respira por causa do ciclo dia e noite. Num produz mais oxigênio, no outro lado produz menos. Então, a Terra é um planeta literalmente vivo, né? Então, isso você pode ver astronomicamente. O que a gente está vendo não é nada disso, que quanto mais a gente estuda esses outros mundos... Espera aí, voltei aqui. Quanto mais a gente estuda esses outros... Acho que eu não fiz. Tudo bem, deixa eu voltar de novo. Quanto mais a gente estuda, isso aí é uma imagem de Saturno, menos interessante eles são todos lindos, né? Júpiter e tal, mundos maravilhosos, mas nenhum deles com vida. Não tem vida em Marte. Se tiver, teve há 3 bilhões de anos atrás, não tem mais nada. O nosso planeta é um planeta muito especial por vários motivos astronômicos. Eu não sei se a gente tem tempo para pergunta ou não, mas se tiver, alguém me pergunta por quê. O que a gente entende das propriedades do nosso planeta faz com que ele seja realmente muito diferente deles todos. Então, quando me perguntam, Marcelo, será que tem vida fora da Terra? Primeiro, ninguém sabe. Segundo, você diz, provavelmente vai ter vida, mas certamente, na maioria desses planetas que tem vida, vai ser uma vida muito mais simples, como era aqui, durante 3 bilhões de anos, só tinha bactéria aqui na Terra, não tinha dinossauro, isso é recente, né? E vida inteligente, então, é muito, muito mais raro. Então, voltando àquela história, o universo só tem uma história porque nós estamos aqui para contar ela, é porque nós, seres humanos, vivemos num planeta que permitiu que a gente pudesse contar essa história. Então, quando a gente fala do Big Bang, do planeta Terra, da Lua, do eclipse solar, etc., essa história aí é uma história que nós estamos contando, que é a história do próprio universo. Sem a gente, o universo não ia ter uma história, não ia ter memória, não ia ter uma narrativa. Então, nós somos, apesar de todos esses mundos que existem, nós somos muito mais especiais do que a gente imagina. E esse tipo de centralidade da espécie humana nesse planeta que é extremamente raro, tem que entrar na cabeça das pessoas para que a gente comece a se relacionar de uma forma diferente com esse planeta, porque a solução da humanidade não é ir colonizar Marte. Marte é um desastre completo, é um planeta gelado, tem uma gravidade muito menor do que a da Terra, então a massa muscular, a estrutura óssea do ser humano foi desenvolvida para existir aqui, nós somos completamente filhos da Terra. Então, ir para um outro planeta nunca vai ser a solução dos nossos problemas, e fora isso, isso é uma solução de séculos. A gente está com problemas nas próximas décadas, né? Então, para mim, a nossa mudança de perspectiva é começar a entender que a Terra é um templo. Como esses indígenas pensavam, eles continuam a pensar, essa ideia de que esse planeta aqui, ele não é um objeto de uso, mas ele é o que nos permite estar vivos, que nos permite contar a história de quem nós somos, né? Então, se você acorda de manhã e fala, puxa vida, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou te dar uma sugestão. Começa a repensar um pouco sobre como você se relaciona com o planeta e com a vida nesse planeta. Eu acho isso, se você tem filhos, cara, se você tem netos, o mundo daqui a 40 anos vai ser completamente diferente do mundo agora. Se vocês acham que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi ruim, espera mais 10 anos. Eu não estou sendo distópico, não, estou sendo realista. Então, a comunidade agropecuária tem um poder gigantesco nesse sentido, porque vocês podem reformular, não só, obviamente, a maneira como vocês tratam do seu trabalho, etc., mas a maneira como vocês educam as futuras gerações sobre o que é ser um fazendeiro. Então, trazer as pessoas, as crianças das comunidades rurais em volta das fazendas, leva elas para visitar, sabe? Faz um trabalho voluntário de vamos prestar atenção a esse mundo que permite que vocês, eu estou falando vocês bem geral aqui, né? Façam o trabalho que vocês fazem e que é o coração, a verdade é essa, da economia brasileira.
Então, que o Brasil seja um exemplo para o mundo de como criar uma agropecuária sustentável para que a gente possa continuar a fazer esse tipo de trabalho durante muitos e muitos anos, né? Para mim, essa é a lição. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, é uma coisa que é muito importante, que é o pensamento sistêmico, que é uma coisa que ninguém olha muito para isso. Então, eu vou só ler aqui rapidamente esse textinho do chefe Seattle. Disso sabemos. Todas as coisas estão conectadas como o sangue que une uma família. O que cai na terra, cai sobre os filhos e filhas da terra. O homem não teceu a teia da vida, é simplesmente um fio dela. O que ele faz com a teia, faz para si mesmo. Esse é o ponto, esse é o ponto. Tudo o que a gente está fazendo com relação a como a gente escolhe viver, tem uma repercussão para a sua qualidade de vida, mas para todo mundo. E não só o planeta, como as plantas e os animais desse planeta também. Então, olha só, olha que interessante isso. Você começa com uma célula eucariota aqui humana, o ser humano com os vários órgãos e a construção de uma comunidade, de uma cidade. Olha a semelhança. Você começa com uma célula de um vegetal, que também tem uma comunidade de órgãos, que também tem uma comunidade. Hoje em dia, eu não sei se vocês sabem disso, está se falando seriamente sobre a inteligência das plantas. Vocês já ouviram falar nisso? Que as plantas, para começar, as plantas estão aqui há 300 milhões de anos, bem antes dos dinossauros. Então, elas desenvolveram estratégias de sobrevivência incríveis. Então, existe uma árvore mãe na floresta que cuida das árvores mais jovens, dirigindo mais nutrientes por baixo da terra, usando canais de fungos entre as árvores que conectam todas essas árvores. Então, tem todo um network, né, uma rede de conexão. Quando vem uma praga que atinge uma das árvores, primeiro elas tendem a dar mais nutrientes, e quando elas veem se a árvore está perdendo força e vai morrer, isolam, para que a praga não venha. Então, isso é uma forma de inteligência, não tem neurônio, não tem cérebro, mas... Então, a gente está aprendendo muito com essas coisas. E o mais importante disso é que esses fatores estão todos interligados, né? Nós, sem células, sem corpo, não vivemos. Bem, as plantas também não. E mais ainda, nós precisamos dessa união, as plantas precisam dessa união, e nós precisamos uns dos outros. Esse aqui é o ponto. Nada pode ser tratado de uma forma separada. E, obviamente, o maior sistema de todos esses é o planeta como um todo. Então, já que eu sei que tem muita gente de negócios aqui, eu sei que eu já estourei o meu tempo, mas eu mereço 2 minutos. Eu vou fazer aqui uma representação sistêmica do mundo de negócios, ok? Então, uma pequena aula rápida aqui. Primeiro, então, cada uma dessas setas é uma coisa que aparece. O lixo é amarelo, energia é branco, produtos azul, matéria-prima vermelho. Então, aqui estão os participantes do time. Você tem o meio ambiente, você tem a geração de energia, você tem os fornecedores de equipamentos e fornecedores de matéria-prima, você tem a empresa e você tem os consumidores. A empresa é feita de pessoas e tem uma infraestrutura. Então, a tendência do reducionismo, do pensamento mecanicista, isolar cada um desses negócios. Os consumidores são uma coisa, os fornecedores são outra. Obviamente, a gente tem um intercâmbio entre eles, mas não é uma coisa sistêmica de sobrevivência conjunta. Então, olha lá, a matéria-prima vem do meio ambiente, é usada para criar equipamentos, né? Ela é usada para geração de energia, no caso dos combustíveis fósseis, por exemplo, ou mesmo para criar telas de solares. Depois você tem a energia, então, é distribuída para os fornecedores, para as empresas, para os consumidores. Os produtos vão dos fornecedores para a empresa, da empresa para os consumidores e dos fornecedores direto, às vezes, para os consumidores também. Então, você tem uma teia de relações aqui, todas elas interdependentes. Mais ainda, todos esses elementos, cada um deles produz um lixo, né? Alguma coisa que sobra do processo de produção, e todos eles voltam para o meio ambiente. Então, nada aqui pode ser visto de uma forma separada. Então, o pensamento sistêmico é um pensamento que
constrói essa narrativa de que todo mundo depende de todo mundo. As empresas dependem das outras empresas, que dependem do meio ambiente, etc., etc. Né? E se você tem muito excesso em um desses componentes, você vai afetar todos os componentes do sistema. Então, se você usa muita energia, você vai privar as empresas, os fornecedores. Se você consome muito, você vai deixar de ter o que você precisa no mercado. Se a empresa produz muito lixo, então ela vai afetar o meio ambiente, que vai afetar a geração de matéria-prima. Então, essa é uma maneira rápida assim, de compreender a interconexão desses temas todos. Né? Então, eu falo do que eu chamo de biocentrismo, que é o seguinte: um planeta que tem vida é um planeta sagrado. E quando eu falo aqui sagrado, não precisa ser no sentido judaico, cristão, muçulmano, sagrado no sentido, sem ele a gente não sobrevive. Então a gente merece, a gente precisa cuidar dele. Então eu vou fechar, com esse vídeo aqui, que é uma homenagem à vida, que é eu acho um vídeo que todo mundo merece ver, porque é muito lindo, e aí vocês podem me quicar fora do palco. Mas é um mundo que a gente esquece de ver. Tá bom. Então, esses ecossistemas, todos eles estão interconectados. Né? Essa ideia do pensamento sistêmico que é aplicado a tudo isso. Então, não existe uma separação direta. Né? E é muito lindo a gente refletir um pouco sobre isso tudo, né? Porque a gente fica muito dentro das cidades e esquece que a natureza oferece isso tudo aí, né? E é afetada pelo que a gente faz. Todos esses sistemas são afetados pelo que a gente faz. Né? Bom, ele continua, mas a gente está com o tempo estourado. Então, muitas dessas ideias estão nesse livro aí, que eu escrevi, e eu penso em religião, a palavra religião, da onde vem essa palavra, né? Religare, religar com o quê? Religar com o mundo que nos permitiu existir, que nos fez existir, na verdade, essa conexão, essa reconexão com a coletividade da vida. E aí as pessoas falam, mas isso tudo, aí tem os outros também, mas não faz mal, mas isso tudo parece ser uma coisa muito inocente, né? Meio naiva e tal, que isso nunca vai acontecer. Esse tipo de atitude de achar que essas ideias são inocentes é exatamente a atitude que não vai levar a nada. Inocente é achar que eu não preciso fazer nada e vai tudo continuar do jeito que está. Isso que é inocente. A gente precisa realmente se empoderizar e criar. Cada um de nós, cada indivíduo pode escolher fazer pequenos sacrifícios em nome do meio ambiente. Ah, mas os governos é que vão resolver isso, as grandes empresas. Se a gente esperar por isso, a gente está perdido. Então, eu acredito muito no poder de cada indivíduo de fazer pequenas transformações na vida, nas escolhas que faz, para viabilizar essa visão mais biocêntrica, né? E no livro eu explico um pouco, dou alguns exemplos de como isso pode ser feito. E é possível fazer negócio e gerar lucro com isso? Sem a menor dúvida. Achar que não é possível, está errado. Então, eu criei a pedido da Daniele, aí eu vou contar rapidamente, eu criei um centro, eu chamo de um centro de transformação humana lá na Toscana. Eu comprei uma vila do século XVI, que veio com uma igreja, e agora esse lugar vai ser um centro de transformação em que eu estou trazendo vários grupos de pessoas diferentes para passarem uma semana, não só comigo, mas com outras pessoas que pensam de uma forma relacionada com o mundo dos negócios, que não impede que o lucro seja incompatível com a sustentabilidade, não é. É só uma questão de repensar um pouco quais são os modelos que vocês estão usando para isso. E eu convido vocês todos a visitar esse lugar. Eu, infelizmente, não coloquei o website ali, mas é ailhadoconhecimento.com, só que em inglês, theislandofknowledge.com. E quem sabe alguns de vocês vêm visitar com a gente e repensar um pouco a condição humana juntos. Obrigado.
Marcelo, muito obrigado, obrigadíssimo, parabéns. Eu acho que tivemos uma palestra aí, nem até o mosquito aqui a gente ouvia passear por aqui pela sua natureza, foi tão atraente que foi. Eu vou advogar para o ano que vem que você tenha o dobro do tempo para fazer uma exposição maior. E que aí que você traga a experiência que eu tenho aqui, uma pergunta que eu ia fazer. O Plínio me deu autorização de fazer 2 perguntas. Como você respondeu uma aí, eu vou só fazer uma pequena aqui, que é o seguinte. Eu vi que você está mudando para a Itália, depois de 30 anos nos Estados Unidos, e que vai fazer esse manifesto que você quer fazer, que está aqui no seu livro, né? Comprei ali na livraria Travessa, tem o livro. Vendi uma lá, cópia. Quem tiver interesse. Hein? Vendi uma cópia. Tá bom. Pois é. E que eu queria só que você respondesse o manifesto que você quer fazer para o futuro da humanidade, que é tudo que você faz. Porque a agricultura também, Marcelo, ela hoje é científica. Desde 1970, quando nós brasileiros, inspirados num pensamento do Alisson Paulinelli, um ex-ministro da Agricultura, Paulinelli, faleceu recentemente, nós criamos uma agricultura diferente. Um dos objetivos de fazer um evento como esse, num lugar como aqui nós estamos, no centro financeiro do país, centro econômico do país, não é? É para trazer o agro para cá e mostrar que o agricultor, como você também disse em alguns momentos, que o agricultor tem esse cuidado, pensa que para ele colher, hoje ele está colhendo, ele quer colher com o filho e quer colher com o neto dele. Então, é a ciência pura. Então, eu só queria que você, para mim não tomar um cartão vermelho aqui, você fala rapidamente aí sobre esse manifesto e o trabalho que cada um de nós aqui já estamos fazendo, mas com certeza temos que intensificar mais. E o Brasil, infelizmente, é objeto hoje de críticas, de restrições por causa de um problema exatamente desse, focado principalmente na questão do Amazonas. Bom, rapidamente aí, Marcelo. Senão eu vou tomar um cartão aqui e vou ficar bravo com o Plínio. Eu acho que... voltou. Não, tá bom. Esse está melhor? Ok. Então, sim, ciência, sem dúvida. O Brasil, as patentes internacionais do Brasil, nos últimos anos, são todas nas ciências agrárias, né? Que é ótimo, mas é meio triste. Eu, como físico, né, falo, puxa vida, né, como é que isso está acontecendo? Quer dizer, tem uma outra falha aí no setor, mas é outra conversa. Então, isso, parabéns, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a ciência não vai resolver tudo, a menos que a gente tenha uma visão de mundo que seja aliada com essa questão de limitação e sustentabilidade, né? Então, por exemplo, esse problema da Amazônia eu nem vou lá, porque é uma outra conversa, mas eu no manifesto eu falo de várias coisas que podem ser feitas. Então, já que você perguntou, eu vou falar. Então, o primeiro é a ideologia do menos. A ideologia do menos é a seguinte: menos energia, menos água, menos uso de transportes, menos produção de lixo e menos carne. E ele vai falar, pô, mas menos carne? Eu sei que aqui isso é meio complicado, mas a ideia é que não é que todo mundo tem que virar vegano, mas a ideia é que olha só que interessante, se você diminuir o consumo de carne, né, das pessoas que podem diminuir o consumo de carne, de repente as pessoas que precisam da carne vão poder ter um pouco mais de carne para comer. Isso é uma coisa. A segunda coisa, bom, isso aqui, em termos ambientais, o gado é um problema. Então, ele tem que ser tem que ter muito cuidado com as grandes produções, né, de gado, porque não é só os dejetos, vamos dizer assim, de urina, a quantidade de água, cortar floresta para ter plantação, etc. O metano,
que é gerado pelo gado é um problema sério. Então, tem várias questões aí que precisam ser cuidadas com certo carinho, mas esse é o princípio do menos. E isso é uma coisa que cada um de nós pode fazer. Em vez de tomar aquele chuveiro de meia hora, né, checando o texto no chuveiro e tal, toma um chuveiro mais curto. Né, são coisas pequenas, mas que fazem uma diferença a um efeito geral. O mais, esse era o menos, o mais é uma maior exposição à natureza. Eu acho que as pessoas estão muito longe da natureza, estão tão longe da natureza que se esqueceram dela. E quando você se esquece dela, você deixa de dar valor. Né? Então, que as escolas levem as crianças para parques, para viagens ao campo, que as fazendas promovam visitas escolares para as crianças verem como é feito, como se trabalha nessa fazenda. Isso é uma coisa incrível, você está gerando visões de mundos que são mais adequadas ao futuro que a gente quer ter. Você pode inspirar esses jovens a querer trabalhar nesse setor, tendo um pouquinho de, vamos dizer assim, generosidade de criar esse espaço para as pessoas visitarem e tal. E, finalmente, a questão educacional, que eu acho que todo o currículo escolar, essa é a minha área, né? Todo o currículo escolar, do maternal ao doutorado, deveria ter como parte dele a história do universo, que eu contei de uma forma muito rápida demais aqui, então, se eu voltar no que veio, porque essa é a nossa história. Ela não só é a nossa história, né? Quando a gente fala, você veio... Vocês sabiam, você que perguntou, vocês sabiam que nós todos somos descendentes de uma bactéria que viveu há 3 bilhões de anos atrás, mais ou menos? Então, o Adão e Eva da humanidade foram uma bactéria que viveu há 3 bilhões. Isso significa que todas as formas de vida que existem são conectadas geneticamente. Por exemplo, a gente tem 30% do nosso código genético é de cogumelos. Nenhuma outra espécie animal tem tantos, aliás, é interessante. Então, essa conectividade é muito importante. Fora o fato de poeira das estrelas, né, que tudo isso aí que vocês têm, o cálcio, o ferro, todos os átomos do teu corpo, literalmente vieram, eu não estou inventando isso, literalmente vieram de estrelas que explodiram há 5 bilhões de anos atrás. Então, essa coisa aí que é você ou eu, essa pele, o carbono e tal, isso é só um arranjozinho local aqui, atual. Mas você é feito de coisas que têm bilhões de anos, que foram parte de outras coisas que também têm bilhões de anos, e, eventualmente, essas suas coisas vão fazer parte de outras. Os átomos que a gente tem aqui fizeram parte de dinossauros, de nuvens, de árvores, de pedra, tudo isso. Então, essa interconectividade é muito bonita e ela devia ser celebrada nas escolas, nas famílias, nas comunidades. É isso.